Seja bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Estamos agora em setembro de 2025 e vamos fazer mais uma vez a leitura de Provérbios. Nesse mês de setembro, nós vamos usar a Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje. Então, se você é um leitor da Bíblia e está acostumado a ler na Almeida, Revista e Corrigida, você vai sentir uma diferença. Mas a leitura da nova tradução da linguagem de hoje, ela é uma leitura mais simples e o objetivo é permitir que mais pessoas entendam o livro de Provérbios e possam aplicar na sua vida diária e colher os frutos da palavra de Deus. Então, se você tem um amigo, se você tem uma amiga que nunca leu Provérbios, ou que pensa que o livro de Provérbios é um livro muito difícil de ser compreendido, escuta esse vídeo e faz uma reunião com esse seu amigo, com essa sua amiga, no final de semana, marca um dia, e aí você lê junto o texto e tenta explicar. Explica, não tente, explique aquilo que você entendeu. De você que está aqui no canal fazer esse grupo, essa reunião, você pode fazer com uma pessoa, com duas pessoas, pode fazer com as pessoas da sua família. Você vai transmitir o conhecimento de Deus e você vai crescer no conhecimento, de você realizar esse trabalho de vamos anotar e vamos ver o que eu posso falar do que eu entendi para os outros. Você vai ter um crescimento espiritual e vai ajudar a multiplicar a palavra de Deus e Deus vai recompensar você. Provérbios capítulo 1. A recompensa que você vai receber é que você mesmo, você mesma, vai ser uma pessoa mais sábia, mais inteligente, que toma decisões melhores, de maneira mais rápida. Você vai experimentar uma mudança na sua vida para melhor. Então vamos ler aqui, hoje é dia 1º de setembro, nós vamos ler Provérbios capítulo 1. Vamos lembrar aqui que o livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. O mês de setembro tem 30 dias. Então nós vamos ler do dia 1 até o dia 30, do dia 1º, né? Até o dia 30 nós vamos ler o capítulo do dia. No dia 30 de setembro, nós vamos gravar o capítulo 30 junto com o capítulo 31. Então, vamos aí para a leitura. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. O versículo 1 nos revela que o autor do livro de Provérbios é Salomão. Mas eu já vou adiantar para você que o capítulo 30 foi escrito por Agur, que era um sábio, e o último capítulo, que é o 31, foi escrito pelo rei Lemuel. Então, Provérbios ele tem 31 capítulos e ele tem 3 autores, mas o autor principal é Salomão. Ele escreveu, dos 31, ele escreveu os 29 primeiros capítulos. Agora, do versículo 2 até o versículo 6, Salomão nos mostra por que ele escreveu Provérbios. Então ele fala por que ele escreveu, do 2 até o 6. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Então está aqui o primeiro objetivo. Salomão escreveu Provérbios para nós lermos Provérbios, para recebermos uma ajuda para dar valor à sabedoria, para nós aprendermos o que é a sabedoria. Quais são os bons conselhos? Quais são os melhores caminhos para a nossa vida? Os bons conselhos. E também para nós entendermos os pensamentos mais profundos. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, está no versículo 3. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente
e a sermos corretos, justos e honestos. Então ele fala que o segundo objetivo é ajudar a nós, ajudar você a encontrar qual é o caminho mais inteligente, qual é o caminho que faz você ser correto, justo e honesto, segundo o critério de Deus. Porque nós temos os nossos critérios de justiça. Uma pessoa que cresce no meio do tráfico de drogas, ele vê o policial como se o policial fosse o bandido. Na cabeça dele, ele está fazendo a coisa correta, vendendo as drogas e ganhando a vida dele. Porque ele pode ter aprendido isso com os pais, na comunidade em que ele viveu. Então, o versículo 3 fala que quando você lê Provérbios, você aprende a viver de maneira inteligente, mas aprende a ser correto, justo e honesto segundo o critério de Deus. O que Deus considera que é correto, que é justo e que é honesto. Agora o versículo 4. Terceiro objetivo. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. O terceiro objetivo que Salomão escreveu Provérbios é que uma pessoa que é adolescente, uma pessoa que é jovem, que não tem experiência de vida, uma pessoa que é moço, que é moça, pode ler Provérbios, meditar e se tornar uma pessoa sábia e evitar sofrimentos. Esse é o terceiro objetivo. Quarto objetivo está no versículo 5. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Então, quem já é sábio, quem já é inteligente, quando lê provérbios mais uma vez, ele reflete e consegue aplicar cada vez mais e mais provérbios em mais áreas da vida. E vai ficando cada vez mais e mais sábio. E o último objetivo, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Então, o versículo 6, ele fala que ele escreveu provérbios para as pessoas lerem e entenderem. É quando você sabe de maneira muito clara por que fazer aquilo ali é certo e por que não fazer aquilo é o correto. Esses são os objetivos. Então, nós vemos aqui, Provérbios foi escrito por Salomão. Os objetivos são ajudar a dar valor à sabedoria e encontrar os bons conselhos. Esse é o objetivo 1. Viver de maneira inteligente, ser correto, justo e honesto. Objetivo número 2. Objetivo número 3. Uma pessoa sem experiência ou moço pode se tornar sábio. Objetivo número 4. Dá mais sabedoria para quem já é sábio e orienta quem já está instruído. Objetivo número 5. Faz com que todos entendam o significado dos provérbios e compreendam os mistérios que os estudiosos querem explicar. Agora, o terceiro ponto, como que você começa a ter sabedoria? O versículo 7 responde: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então os tolos, eles não querem saber de Deus. Ou os tolos até vão na igreja, frequentam a igreja, mas não querem saber de meditar na Bíblia para conhecer a vontade de Deus. E é por isso que tem muitas pessoas que vivem na igreja e vivem apanhando da vida. E existem pessoas que nem acreditam em Deus, mas aplicam o que está escrito em Provérbios e são bem-sucedidas. Mas é possível que isso aconteça? Sim, porque o livro de Provérbios traz o que Deus criou para ser o correto, o justo, o verdadeiro. Se um ímpio, uma pessoa que não acredita em Deus, pegar o livro de Provérbios e meditar nesses princípios e aplicar na sua vida, ela será bem-sucedida. Porque o livro de Provérbios traz essa revelação, a revelação de Deus para uma vida feliz aqui na terra. Mas
A primeira parte do versículo é: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Temer a Deus significa ter extremo respeito a Deus, o Senhor. Aí você vai me fazer uma pergunta: mas você não disse que se uma pessoa cumprir tudo que está em Provérbios e não acreditar em Deus, ela vai ser bem-sucedida? Sim, eu disse isso. Ela vai ser bem-sucedida na vida aqui na terra. Mas o versículo 7 fala que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele está nos ensinando que se você coloca Deus em primeiro lugar, você também vai ter a vida eterna. Quem não acredita em Deus, mas lê Provérbios e aplica, ele respeita a Deus também. Pense comigo, ele está pegando a palavra de Deus e está dizendo: eu vou respeitar o que está escrito nesse livro de Provérbios. Eu não acredito em Deus, essa parte eu não respeitarei, porque eu não acredito que ele existe. Mas o que está escrito, eu vou respeitar. Pergunto a você, ele está temendo a Deus ou não está? Ele está. Sabe por quê? Porque ele está colocando a Bíblia, a palavra de Deus, em primeiro lugar. Os mandamentos de Provérbios são mandamentos de Deus. Ainda que a pessoa não acredite que Deus existe, quando ela aplica Provérbios, ela está respeitando a Deus e colocando a palavra de Deus em primeiro lugar, só que apenas em parte. Na parte espiritual, que é acreditar que Deus existe, ela não acredita, então ela perde a vida eterna. E aí vem a pergunta: do que adianta o homem ser bem-sucedido, seguir Provérbios e conseguir tudo, e no final da vida ir para o inferno, a sua alma, porque ele não acreditou em Deus e não entregou a sua alma para Deus? É por isso que a primeira parte do versículo 7 fala: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Então é preciso temer a Deus em tudo, crendo que ele existe e obedecendo a sua palavra. Assim você garante a vida eterna quando você morre, e você garante uma vida bem feliz e bem-sucedida, porque você segue os mandamentos de Provérbios aqui na terra. Agora vem o versículo 8. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. 9. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhora a sua aparência. Então os versículos 8 e 9 dizem para seguir os conselhos dos pais. Quais pais? Aqueles pais que honram e temem a Deus. Se você é filho de pais que não honram e não servem a Deus, então você não pode escutar os conselhos deles. Porque pode ser que o seu pai ou sua mãe dê um conselho de que você deve sair com o máximo de pessoas que você puder para curtir a vida, porque isso vai ser ótimo para você, como tem muitas mães que ensinam isso para suas filhas nesses anos que nós temos vivido. E pais que ensinam seus filhos que devem ficar com o máximo de pessoas, porque isso significa aproveitar a vida. Ou você pode ser filho ou filha de um pai ou de uma mãe que é desonesto e que fala assim: engane os outros, sempre que você puder sair na vantagem, aproveite a vantagem. Não respeite ninguém, nenhum contrato. E aí você pode seguir esse conselho e ser uma pessoa desonesta que não cumpre os contratos. Ou você pode, de repente, você que está ouvindo a mensagem, estar envolvido com algum crime, algum tipo de corrupção ou algum tipo de suborno, envolvido em algum esquema político que envolve alguma coisa ligada ao governo. E aí vão dizer a você: está tudo certo. Então, quando o versículo 8 e 9 dizem assim: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz, ele está levando em consideração o pai e a mãe que honram a Deus e que seguem os princípios de Deus. Se eles seguem os princípios de Deus, então escute o que eles falam. Por quê? Versículo 9. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhora a sua aparência. Antes de você honrar e seguir o que o seu pai ou a sua mãe ensinam, leia e medite na palavra de Deus.
faça uma comparação se o que eles ensinam está na Bíblia. Se o que eles ensinam é palavra de Deus, honre e obedeça. Se estiver contra a palavra de Deus, confronte. Diga, pai, mãe, não é assim que Deus nos ensina. Você pode fazer a diferença ajudando o seu pai e a sua mãe a encontrarem o caminho certo. Talvez você diga, mas eu não tenho pai e a minha mãe me trata mal. Então significa que você precisa buscar a Deus e fazer a diferença para realizar a mudança na sua história. Ao invés de reclamar, como muitos filhos fazem, e até justificam os seus erros dizendo, meu pai era assim, por isso eu sou assim, você pode decidir mudar e fazer a diferença. Agora vem o versículo 10. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. 11. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Você pode pensar assim, depois que lê o versículo 11. Tem alguém que convida outros para matarem outras pessoas? Há muitos anos atrás, aqui no Brasil, na cidade de Brasília, se não me engano, eu não lembro agora qual era a cidade, um grupo de jovens viu um índio que estava dormindo na rua. Eles eram universitários, eram de famílias bem abastadas, de famílias ricas, e eles resolveram matar aquele índio. Então um deles falou, vamos jogar gasolina e vamos atacar fogo. Foram até um posto de gasolina, pegaram gasolina, jogaram no índio e depois colocaram fogo enquanto o índio estava sendo queimado. Eles estavam se divertindo e dizendo, olha só que divertido. Então, existem pessoas que não pensam nas suas consequências. Existem pessoas que podem dizer a você, vamos pegar uma arma e dar um tiro por aí. Vamos nos divertir para ver o que acontece se dermos um tiro em uma pessoa. Outro dia apareceu no jornal uma notícia de que um jovem, carregando uma arma, encontrou um grupo e disse, quem eu vou matar? Quem eu vou matar? E começou a ficar apontando a arma para aquele grupo de pessoas inocentes e de repente as pessoas começaram a dar risada, achando que ele estava só brincando. De repente ele disse, vai ser você, e deu um tiro. E ali a pessoa, obviamente, faleceu e os amigos ficaram todos assim, espantados. Como que ele pôde dar o tiro? Como que ele pôde fazer isso? Então, existem pessoas que são más mesmo. Versículo 10. Filhos, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. 11. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Versículo 12. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. 13. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Tem pessoas que convidam para praticar furtos, para praticar roubos. A diferença do furto e do roubo é que o furto, a pessoa pega o objeto de maneira escondida. No roubo, a pessoa pega uma arma, uma faca ou usa a própria força física, empurrando e dizendo, dá aqui o objeto. Então, o roubo, ele tem a violência, ele tem a ameaça. O furto, ele não tem esse elemento. Mas é tudo a mesma coisa, a pessoa está pegando o que não é dela para conseguir riquezas que não são dela. Então ele fala, as pessoas vão dizer isso, vamos enganar os outros. E às vezes, esse acharemos todo tipo de riquezas, encheremos as nossas casas com as coisas roubadas, pode significar descumprir um contrato. A pessoa não honra o contrato, ela está levando uma vantagem que não é dela. Isso também é uma forma de tirar o que é do outro, de maneira desonesta e desleal. Versículo 14. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. É esse tipo de convite que essas pessoas fazem. O versículo 15 fala assim, filho, não ande com a gente dessa laia. Fique longe deles. Você vê aqui, na leitura do versículo 15,
que a nova tradução na linguagem de hoje é uma Bíblia que tem uma linguagem bem assim simples. O objetivo é que todos entendam o texto. Então filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Versículo 16. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Vamos lembrar que para Deus, matar não é só dar um tiro em alguém. Quando eu falo uma palavra que maltrata alguém e que faz a pessoa se sentir muito mal, eu estou matando os sentimentos da pessoa. E Deus considera que quem faz isso é homicida. Leia 1 João, capítulo 3. Lá está escrito que aquele que desonra e maltrata o seu irmão, ele é homicida, é um matador. Então eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. 17. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. 18. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Aqui os versículos 17 e 18 estão dizendo que até o passarinho é mais esperto do que essas pessoas que praticam o mal. Porque o passarinho, quando ele vê que estão armando uma arapuca, ele não pega o alpiste, ele desvia. Mas essas pessoas que praticam a maldade, elas estão praticando o mal e elas estão armando uma arapuca onde elas mesmas vão cair. E elas estão tão cegas que elas acreditam, nós vamos fazer as coisas erradas e nunca vai acontecer nada com a gente. É isso que o versículo 18 está dizendo. Só que Deus olha e vê tudo que nós fazemos. E a pessoa que pratica o mal, ela vai cedo ou tarde receber o que ela plantou. E é isso que Salomão escreveu para o nosso ensino. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. 18. No entanto, esses homens que fazem o mal, estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Em outras palavras, o passarinho é mais esperto do que quem pratica o mal. Porque quem pratica o mal acha que vai escapar. Mas o passarinho não. O passarinho ele vê e sabe que ali está a armadilha e ele desvia. Versículo 19. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Você pode pensar, mas eu conheço muitos bandidos e ladrões que estão vivinhos até hoje. Eles estão vivos, mas eles estão mortos espiritualmente. Eles não têm relacionamento nenhum com Deus. Se eles morrerem, para onde vai a alma deles? Não irá para o céu com certeza. Eles estão mortos, não têm relacionamento e ligação nenhuma com Deus. Versículo 20. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Veja que a palavra sabedoria está em letra maiúscula. Porque a sabedoria, ela é uma pessoa. Quem é a sabedoria? A sabedoria é Deus. A sabedoria encarnada é Jesus. Ele veio para revelar a nós, para revelar para a humanidade o que é a sabedoria. Então ele colocou, escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Aí você pergunta assim, como que a sabedoria grita nas ruas e nas praças? A sabedoria grita usando pessoas que distribuem folhetos nas ruas dizendo que Jesus está voltando. A sabedoria grita porque em todos os lugares das ruas onde você vai, você encontra igrejas abertas e você escuta os louvores e a pregação sendo comunicada. A sabedoria grita nas ruas e nas praças, em todos os lugares, porque você liga a televisão, você liga o rádio, você vai na internet e sempre todos vão receber a palavra da verdade em algum momento. A sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Então veja o versículo 21. Nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto assim. 22. Gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? 23.
Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. 24. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. 25. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. 26. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. 27. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade. Você sabe, uma tempestade vem de repente, quando você não espera. Então a sabedoria aqui está dizendo, no 27, zombarei de vocês quando o terror vier, como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. 28. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, que é Deus, que é Jesus que encarnou, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. 29. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus. Lembre, temer a Deus significa colocá-lo em primeiro lugar. Então vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a colocar Deus em primeiro lugar, a temer a Deus o Senhor. 30. Não aceitaram os meus conselhos nem prestaram atenção quando os corrigi. 31. Portanto, ou seja, por tudo isso, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Em outras palavras, vão colher o que plantaram. 32. Os tolos morrem. Por quê? Porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Não querem melhorar, não querem crescer, não querem aprender, mas vivem contentes de fazer aquilo que querem fazer seguindo a sua própria vontade. 33. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Então, a sabedoria não é que ela não atende você nunca quando você faz as coisas erradas. Mas, quando você faz coisas erradas, Deus, ele aguarda até você pagar as consequências daquilo que você fez. E você aceita ele. Ele perdoa você, mas ele não tira as consequências. E por que Deus não tira as consequências? Por um motivo simples. Ele é justo. E ele disse na palavra dele, tudo que você plantar, você vai colher. Você pediu perdão hoje das coisas erradas que você fez? Você vai receber o perdão. Mas as consequências serão pagas. Aquele que mata, aquele que rouba, aquele que engana alguém e responde por um crime, será preso, será condenado, será colocado na prisão e responderá pelos anos daquilo que fez. Pode aceitar a Jesus dentro da prisão, pode ter uma benesse de redução de pena, porque o Senhor tem misericórdia, e a legislação também dá um tratamento privilegiado para aqueles que se arrependem e mudam de vida, mas pagará por um tempo aquilo que fez. E é isso que Provérbios 1 está nos ensinando. Deus, ele é amoroso e ele usou Salomão para escrever o livro de Provérbios para você receber a instrução e o conhecimento. Ele coloca pessoas gritando nas ruas, nas praças, em todos os lugares, para dizer o que é certo. Os que são sábios vão receber o conselho e vão seguir no conselho. Os tolos desprezarão e pagarão os resultados, as consequências do mal que fazem. Deus os deixará por um tempo, pagando pelo que fizeram, para que entendam que Ele é justo. E Deus é justo. Quer você frequente igreja ou não, tudo que você faz, você pagará as consequências. Então, veja e escolha o que você faz, porque os seus resultados
se você está reclamando da vida hoje, pense no que você fez nos últimos 10 anos. O que você fez nos últimos 5 anos? E você verá claramente que tudo o que acontece com você é resultado do que você fez, do que você falou, das decisões que você tomou. Não coloque a culpa em Deus. Deus deixou a sua palavra para nos dar o caminho certo. Essa é a meditação de hoje de Provérbios 1. Vamos seguir nesse mês de setembro lendo Provérbios para aplicar em nossa vida, para encontrar os melhores caminhos e uma vida feliz. Como diz aqui em Provérbios 1, no último versículo, que quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Vale a pena temer a Deus. Vale a pena honrar a Deus. Vale a pena temer, colocá-lo em primeiro lugar, pois é Ele que nos dá todas essas bênçãos, a segurança, a paz e a tranquilidade e a confiança de que não se precisa ter medo de nada. Deus abençoe, hoje e sempre. Essa é a meditação de Provérbios 1.